Cris, nós estávamos falando sobre os sutiãs, as alças de sutiã. Anteriormente falamos dos fios dentais e hoje você vai falar o porquê de alças tão diferentes. Bem, como eu estava dizendo, além da necessidade de não marcar o corpo da mulher, hoje está muito claro que o sutiã, as alças, existem, claro, algumas alcinhas que são com cristal, etc. e tal, para aparecer. Inclusive tem algumas todas de babadinho, rendinha, que compõem o uso de uma camiseta. Mas em geral, principalmente para uma roupa mais formal, social, o sutiã jamais deve aparecer. Então, com as alças diferenciadas, nós conseguimos colocar sutiãs que não aparecem. Então você pode colocar um vestido com um decote, camiseta, a alça acompanha o decote, camiseta. Então é muito bom porque o sutiã, ele adapta a roupa que você vai usar. Além de, mais uma vez, dizer que ele não marca o corpo. E além disso, existem as mulheres acima do peso, que têm um busto, como eu disse, um pouco mais pesado, que elas devem usar as mais largas. Por que isso? Eu me falo, poxa, mas as mais largas não são bonitas. No dia a dia, deve ser usada as mais largas para dar sustentação ao peito e principalmente não machucar a mulher e dar um suporte para as costas. Porque a partir do momento que você está com um sutiã que não é adequado, você vai curvando. Então o sutiã faz inclusive que você tenha uma postura melhor. Você acha que o sutiã pode ser também o responsável pela postura de muitas mulheres que vão se curvando? Né? Sem dúvida. O sutiã tem várias coisas, tanto na alça como na lateral do sutiã. Por isso que muitas vezes a americana tem, muitas vezes não, o sutiã americano é numeração e letra, que é o tamanho das costas e o tamanho do bojo. Que aqui no Brasil não tem uma marca, mas não é como os americanos, que tem um leque muito grande de opções. Então o que acontece? A partir do momento que você está com um sutiã que te incomoda, uma coisa, você automaticamente começa a se posicionar. Então você prende o busto para dar mais um conforto nas costas, ou você estica porque ele está largo. Então, se você não usar o sutiã adequado, isso atrapalha sem dúvida na postura. Ok, Cris, agora um momento tão esperado que você vai dar as dicas, né, para todos nós, para mim, inclusive, para o pessoal de casa, né? A gente se apresentou, né, já dois modelos belíssimos, né? E você vai nos ensinar como usá-los, né? Os truques da sedução. Porque, afinal de contas, não é simplesmente colocar um modelo belíssimo desse, ir para a cama, né? Transar, fazer sei lá o quê, né? Com o marido, com o namorado, e tira e depois joga para lá e dorme. Não. Como se usa um modelo desse, usufrui desse modelo belíssimo? Vera, o que eu adoro dizer é o seguinte, antes de preocupar em usar para alguém, preocupe em usar para você. Por isso que eu digo, siga o seu estilo. Use aquilo que você se sente bem. Então não adianta eu chegar aqui e te mostrar uma peça e falar assim, olha maravilha, eu tenho, eu adoro. Você fala assim, Cris, não tem nada a ver comigo. Não, Vera, mas você coloca que vai ficar bem. Então, de forma alguma. A primeira coisa é você tem que escolher a sua peça e sentir bem com aquilo que você comprou. Então tem que seguir o seu estilo. A outra coisa muito importante que eu digo é o seguinte, tomar muito cuidado, porque hoje, infelizmente, quando a gente fala de sensualidade, nós temos uma indústria muito grande em cima disso. Então, tem tantas coisas que nós vemos, por exemplo, inclusive cursos que eu mesmo já participei, que te entrega, eu fico impressionada, que te entrega um roteiro. Então, eu fico imaginando o seguinte, o que você faz, às vezes eu não dou conta de fazer. Sim. Então eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que por exemplo o striptease, o próprio pole dance, algumas artes de sedução. É uma arte da sedução, sem dúvida, mas não quer dizer que é para todas. Então eu não coloco isso como uma regra. Eu acho interessante que as pessoas às vezes me perguntam assim, você pode dar um curso de strip? Eu falo, olha, eu acho importante você tirar a roupa da forma que você se sente bem. Claro que existem algumas dicas. A mulher não pode abaixar, fazer uma curva enorme com o corpo, que vai dar uma barriga enorme na hora dela tirar a lingerie. Então você assenta, tira assentada, uma meia, 7/8, ou uma coisa que você tiver. O salto alto é uma grande dica de sedução. Ele sempre deve ser usado com a lingerie. Então quando você for aparecer com uma bela lingerie, coloque um salto. Outra grande dica, não basta você
estar só com uma bela lingerie, você tem que estar bem com você. Então, a maquiagem, uma boa depilação, um cabelo arrumado, a casa preparada, isso é importantíssimo. O ambiente preparado. Essas dicas são importantes, que é criar a ambientação, preparar você. E uma coisa que eu acho que nós mulheres, infelizmente, esquecemos várias vezes, de preparar o companheiro. Então, quantas vezes nós preparamos o dia inteiro uma noite especial e esquecemos de avisar o companheiro. E, no entanto, ele teve um dia péssimo no trabalho, uma briga enorme com o chefe, ou saiu para beber com os amigos, chegou em casa tonto, e você está lá pronta para uma bela noite e aquilo não vai encaixar. Então você tem que preparar o seu parceiro, avisá-lo. Gente, avisar um homem é a coisa mais simples. Então fala, o que eu falo? Eu falei, é muito simples. Ou fala, ou telefona, ou passa uma mensagem, ou manda um e-mail, deixa um bilhete no café da manhã. Existem várias formas, inclusive um bilhete no escritório é fantástico. Mandar entregar um bilhete e falar, estou preparando uma noite especial para nós dois. Isso é muito gostoso, eles adoram. Então, mulheres, antes da sedução, avisar o companheiro. Exatamente. Vamos falar desses dois modelos. Vamos. Esse primeiro modelo, ele inclusive é uma calcinha um pouco menor, eu coloquei uma sainha. É interessante que eu sempre gosto de fazer composições. Aquele motivo pelo qual eu falei, que é da mulher se sentir mais confortável. Então, ele tem um bolerozinho com uma sainha que, inclusive, pode ser usado sem a lingerie por baixo, que fica muito sensual. A renda sobre a pele é uma coisa muito sensual. Ou então, para aquela mulher mais lolita, que não gosta de arriscar, ela pode ficar clássica com uma lingerie e uma sainha. E esse é um estilo também que eu digo que é o clássico. A lingerie, por exemplo, no caso dessa, eu trouxe uma estampa de cobra, porque é muito comum mulheres falarem assim, não gosto de bicho. Tem vários tipos de bicho. Tem cobra, onça, pantera, tigresa, cada um de um tipo. De bom gosto. Essa é uma cobra, é um cetim, ele é um cetim maravilhoso, então dá uma peça bem sofisticada. Realmente é uma cobra, viu? É uma cobra. É uma cobra. E a do lado eu Porque coloquei... a pele de uma cobra ao vivo é muito bonita, é linda. E essa está bem... É bem estampa da cobra, né? E a do lado eu coloquei, no caso, um body. Eu adoro body, corselet, todo tipo de lingerie. Eu falo que toda mulher tem que ter uma lingerie, que é um body ou um corselet. O que é isso? Ele modela o corpo, ele ao mesmo tempo que ele é sensual, ele é uma coisa mais discreta, ele é muito chique. E eu coloquei hoje, no caso, com um hobby longo, mas ele fica muito bonito com uma meia 7/8, ou só luvas. Ele pode ser usado de várias formas, mas ele é ao mesmo tempo clássico, sensual, que eu acho que o body ele tem a sua sensualidade, assim como um corselet. E o body, no caso, ele tem uma facilidade que é de colocar, que toda mulher que chega e compra um corselet pergunta, como que eu vou colocar isso sozinha? Então a dica é, quem comprar um corselet, você pega o corselet, coloca na frente, quando ele abotoa atrás, abotoa o corselet na frente e em seguida você gira, para depois colocar as mãos. É a forma correta. No caso do body é muito fácil, que você coloca igual um maiô. Então, ele tem essa facilidade. Cris, chegamos ao final. Eu agradeço a sua presença, tá? Espero que você volte mais vezes, com mais coisas para contar. Eu que agradeço. Como o Papo de Mulher não tem fim, nos encontramos no próximo domingo às 20h30. Lembrando que as reprises são às terças e sextas-feiras, no mesmo horário. E para quem não assistiu o programa, acesse o nosso site www.veradarmancef.com.